Então, assim, cara, não vai fazer sentido eu perguntar pro Abel, os últimos 7 anos o Palmeiras teve dificuldade X. A história não vai entrar em campo, entendeu? Então, assim, será que isso é realmente relevante? Relevante. Ainda mais Sabe? hoje no futebol, que não Será tá que muito isso... relevante isso. Então, assim, essas perguntinhas mais de praxe, assim, eu não... Acho que não tem mais espaço. E qual foi o momento que você entrou no Palmeiras de cabeça, assim, pra poder comentar sobre. Comentar não, fazer a parte do Palmeiras como E até a setorista? aceitação, que eu vi algumas e a declarações aceitação, boa. suas que teve alguns problemas, eu não entendi exatamente quais foram. Então, o que acontece é que, assim, eu, em 2015, 2014, de 2014, final de 2013, até 2017 eu morei no Rio de Janeiro. E eu não cheguei a ser oficialmente setorista, mas em 2017 eu fiz muito Flamengo. Muito. Bastante. E nessa questão de ser autêntica, de ter um jornalismo mais contado, de me sentir muito solta, e a liberdade que eu tinha também dentro da ESPN, cheguei a cantar a música da torcida, algumas brincadeiras, alguns ao vivo assim, que eu acho que o torcedor se identificou, porque o torcedor gosta desse tipo de coisa também. Então tive momentos muito legais com a torcida do Flamengo, inclusive no dia do meu aniversário, 6 de junho, foi a chegada do Everton Ribeiro, e o aeroporto inteiro que tava esperando o Everton Ribeiro cantou parabéns pra mim. Então, assim, pra vocês verem como eu já fui amada, digamos assim, nesse período. Mas, lá em 2016, quando eu ainda tava no Esporte Interativo, teve um texto que foi quando o Palmeiras estava pau a pau com o Flamengo ali, brigando pela questão do brasileiro. E aí teve um texto que eu falava que o Flamengo tava muito com sorte de campeão, assim, vocês vão lembrar que era um 2016... Que, óbvio, o Palmeiras saiu muito bem, mas que os últimos jogos foi ponto a ponto. E nos jogos do Flamengo aconteciam umas coisas meio surreais, assim, que não é possível que essa bola vai entrar. E entrava. Então, dava uma sensação, e isso era totalmente opinativo naquele momento, eu tinha a sensação que aquele ano o Flamengo seria campeão. E foi até quando começa a brincadeira do cheirinho, e que começa toda essa brincadeira e tal. E aí eu fiz um texto que era cheio de metáforas, falando, que esse cheirinho de campeão aí pro Flamengo era dos melhores perfumes, porque realmente ficava na pele, que parecia que seria e tal. Só que o editor da época fez um título assim, o Flamengo vai ser campeão, sabe? Assim, cravou isso, entendeu? Meses antes enfim, dessa situação se consolidar e completamente contrário. E aí começou já a perseguição da torcida do Palmeiras, nessa época, a torcida já caiu de pau, como assim, vai ser, assim, né? E no final das contas é bom. E aí eu tive uma imaturidade de alguém falar alguma coisa assim, meio que me chamaram de infantil, falaram, infantil, não sei o que, nananã. E aí eu brinquei com uma coisa de idade e eu falei, até você chegar lá dá tempo de ganhar o Mundial, entendeu? Mas eu não disse que não tinha Mundial, mas é que a gente sabe que essa é uma piada. Eu entrei numa piada, assim, numa imaturidade. Eu fui juvenil, entendeu? Fui completamente juvenil. E por que eu fui juvenil? Porque essa é a Bibiana, entendeu? Óbvio que eu amadureci, óbvio que assim, mas assim, eu sou essa pessoa. Eu não tenho feio, eu às vezes eu sem filtro. Vou sem filtro, vou responder, eu sou autêntico, eu brinco, então eu sacaneio. Então assim, eu sacaneio até o meu próprio time, sabe? Então assim, essa sou eu, essa é a minha personalidade. Só que aquilo ali gerou uma onda de raiva e de ódio muito intensa mesmo, assim. E aí, então, assim, eu fiquei muito odiada pela torcida do Palmeiras. E daí tem mais uma outra coisa que eu até postei a foto ontem. Eu fiz uma campanha publicitária para uma marca e era das camisas do Flamengo. Então eu tenho 2, 3 fotos na internet com a camisa do Flamengo. Que era aquela camisa amarela e uma outra que era rubro-negra e tal, junto com outra Colocaram marca. Então, assim, as duas coisas, assim, ela é flamenguista, é rubro-negra, é torcedora do Flamengo e tal. Cara, eu sou gaúcha, entendeu? E é muito difícil um gaúcho não torcer pra Grêmio e Inter, assim. É muito difícil mesmo. Eu sei que tem, existe, mas é muito difícil, assim. A gente realmente é muito bairrista e muito os times do Sul. Bom, então, quando eu assumi o Palmeiras, eu era repórter rubro-negra. Entendeu? Então, assim, não, Pra você quebrar isso...
pra eu quebrar isso. Só que assim, o Palmeiras, ele mudou a minha vida nesse sentido. Porque, primeiro, foi uma prova de que eu conseguiria. Relação de amor e ódio. Que eu poderia conquistar, que com trabalho a gente mostra, entendeu? Que com dedicação, com aproximação, porque eu mergulhei na história do Palmeiras. Quando me falaram só, tu vai ser setorista do Palmeiras, a minha primeira reação foi, vocês querem me derrubar, entendeu? Porque assim, essa é a torcida que mais me odeia. E o mais louco, eu tinha acabado de cobrir os últimos 3 meses do Santos. Então, eu tinha acabado de fazer uma final de Libertadores como setorista do Santos contra o Palmeiras. E aí, passado, sei lá, 2, 3 semanas, marcam uma reunião e falam, a gente quer te colocar como setorista do Palmeiras. A minha primeira reação foi assim, não, isso é uma insanidade. Tipo assim, eu tô me jogando no olho do furacão, entendeu? Isso aqui eu vou me jogar da ponte. E aí, eu tenho que fazer o reconhecimento aqui. A gente falou, não fala de ex, não sei, né? Mas eu tenho que fazer o reconhecimento ao meu ex-namorado, que era cientista. E ele foi uma das primeiras pessoas que me falou assim, Bibiana, essa é a oportunidade de tu mostrar quão boa tu é no que tu faz. Sim. De conquistar essas pessoas, de fazer o teu trabalho. E a partir de agora, trabalha e esquece qualquer tipo de comentário. Elogiando ou te destruindo. Esquece. Só faz trabalho. o trampo. E aí foi uma loucura, porque assim, logo quando saiu a notícia que eu ia ser setorista, era muito xingamento. Mas muito xingamento, muita coisa. Então aquilo ali foi assim, foi horrível. Veio que nem uma bomba, entendeu? E eu falei, não, beleza, eu vou trabalhar direitinho e tal. E aí fui, assim, entendendo muito da cultura do torcedor do Palmeiras, que é diferente de outros torcedores. E aí o que me ajudou também a entender essa passionalidade toda do Palmeiras é um pouco dessa característica do italiano, assim, né? Porque meu pai, ele é muito assim, minha família é italiana, então ele é muito assim, amor ou ódio. Sim, sim. Vive pessimista, vai dar tudo errado, sabe? Não... É um azar absurdo a vida inteira, entendeu? Então é um negócio, assim, muito louco, mas ao mesmo tempo um negócio família. Isso aqui é minha família, eu torço pra esse time, isso aqui é minha família, isso aqui é importante pra mim, sabe? Uhum. E eu comecei a entender que não era só uma piada, é uma piada que mexe com a história do torcedor, entendeu? Sim. Então, assim, não era só uma imaturidade. E uma piada que ela não faz no mínimo sentido, porque historicamente a gente sabe de todos os fatos, e a gente não pode ler a história com os nossos olhos de agora, a gente tem que ler a história com os nossos olhos daquela época, né? A história tem que ser lida naquele contexto, naquele momento. Porque senão, por exemplo, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores, a gente pega daqui a 50 anos, qual a relevância? Hoje se tem uma relevância absurda. Sei lá, daqui a 50 anos criou uma outra competição, não sei. Que não existe. Então tem todas essas questões. E aí você citou essa parte aí que você cobriu, só o pessoal que tá chegando na live agora entender. Colorada, não flamenguista, tá? Não, não sou colorada. Não é colorado, não é... Não? Não, eu não sou colorada, não sou gremista. Gremista? Não é nada. Não sou Palmeiras, não sou nada. Seleção brasileira rumo essa. Juventus da Moca. Mas, ó, o Felipe Melo, quando chegou no Palmeiras, ele teve uma questão muito parecida, porque o Felipe Melo tinha vestido a camisa do São Paulo, é flamenguista e nunca negou. E eu lembro que na época da coletiva de apresentação do Felipe Melo, ele dividiu muito a opinião da torcida do Palmeiras no sentido, não vai dar certo esse cara aqui, esse cara é flamenguista. E dadas as proporções, deu certo. Para alguns torcedores hoje, tem saudade do Felipe Melo, outros não. E ele sempre teve esse perfil de divisão. O cara que gosta muito dele, o cara que odeia ele. O Vanderlei Luxemburgo também. Quando ele chegou no Palmeiras, ele também nunca negou que é flamenguista. Chegou agora, recentemente você cobriu, inclusive, né? Você pegou o período do Vanderlei e Abel, né? Então o Vanderlei Luxemburgo chega no Palmeiras de novo, ganha mais um estadual. Então eu acredito que o futebol, isso tudo, do meu ponto de vista, não sei o de vocês, mas o meu, ele é positivo. Só não é positivo quando ele ultrapassa o que você deve ter recebido de xingamento, de excesso, né? Eu já tive a oportunidade de levar o canal, que ele vai vir Achei aqui que também. eu tive a oportunidade de xingar também. Não. Eu te desbloqueei. Eu duvido.